Nós vamos falar do passeio do Palmeiras. Vale, porco. Meu amigo, que passeio do Palmeiras. É o que eu falo, é o que o Vamp tá falando, é um campeonato maluco. Porque o Palmeiras estava em crise até ontem. Flamengo ontem era um paraíso, o Tite chegou, o Pinter gritando no programa, Tite veio a Ferrari, aí daqui a pouco o Flamengo vira essa draga de novo. E o Palmeiras, Fábio Pipeno, o seu Palmeiras, sim, faz um atropelamento no São Paulo e, é até vexame do São Paulo. Não dá pra num clássico você levar de 5-0. Bom, primeiro que igualou a goleada de 65, a maior goleada do Palmeiras no Choque Rei. Segunda coisa, o Palmeiras desempata então a disputa lá com o São Paulo pelo maior número de vitórias do brasileiro até hoje, 701-700. Mas mais do que isso é o seguinte, hoje a gente viu uma grande versão do Abel. O lado contrário é que hoje a gente viu o quanto ele foi teimoso e jogou uma Libertadores fora. Então, eu já cansei de elogiar o Abel, que, repito, eu acho o melhor do Palmeiras desse século, porque ele foi brilhante em 2 Libertadores, quando o Palmeiras ganhou do River em Buenos Aires, quando o Palmeiras com um time pior venceu o Flamengo, e esse ano eu critiquei muito e venho criticando sistematicamente, desde julho e agosto, pelo excesso de teimosia em relação a alguns jogadores mais jovens, especialmente o Endrick. E foi, nesse período todo, um absurdo o Endrick ser reserva de todos, ele é o melhor de todos os atacantes que o Palmeiras tem. Então, hoje, a gente viu uma grande versão do Abel, e não foi só pela escalação do Endrick ou pelos 3 zagueiros que ele já fez em outras situações, mas pelas mudanças conceituais. Então, são 3 zagueiros, só os laterais, o que todo mundo faz, mas o Palmeiras, desde o começo do ano, não conseguiu achar um 5. Então, agora ele teve esse lampejo. Ora, eu não tenho um 5, reforço com um zagueiro a mais, porque eu tenho 2 volantes que, na verdade, são 8. Então, eles vão preencher o espaço, mas vão chegar à frente. Então, esses 2 laterais, esses 2 volantes jogaram muito. Outra coisa, descobriu, para minha surpresa, inclusive, eu que sou muito crítico do Breno Lopes, que eu reputo um jogador esforçado, útil para você ter no elenco, mas ele nunca foi um bom atacante de lado. Hoje nós vimos um novo, assim, praticamente a reestreia dele como um atacante central, como um outro Rony. Então, o Endrick circula por todas as posições de ataque e volta para buscar a bola, e o Breno é o cara. Mas é isso que eu queria te falar. Você tá enchendo o Endrick, falando. Só que o Breno Lopes, que também é um cara que disputa a vaga. E eu critiquei antes de começar o jogo. Que também brilhou pra caramba. Brilhou até mais que o Endrick. Por quê? Porque nós sempre vimos um Breno Lopes jogando como atacante de lado. Hoje foi um atacante central. Diferente. Ele foi o Rony. Ele foi o que o Abel criou do Rony, porque a melhor versão do Rony em toda a carreira é a versão que o Abel criou. Como o Breno Lopes, que 3 anos depois, né, de ter chegado ao Palmeiras, hoje jogou pelo meio. E hoje ele foi muito bem, porque é um cara forte, é um cara que finaliza bem, de pouca habilidade e tal, mas ele é muito útil. Então a gente viu hoje o trabalho do técnico. Só que hoje, mais do que em qualquer outro momento, ficou a certeza de que, por teimosia, o Abel jogou uma Libertadores pela janela. Olha aí, o Abel jogou uma Libertadores pela janela. Agora, Bruno, o Pipeno tá falando do Endrick. Todo mundo realmente vem cobrando o Endrick de titular. Mas se for pra falar do jogo de hoje, tem que cobrar do Breno Lopes também. Porque o Breno Lopes jogou muito, fez 2 gols. E aí, porque realmente, qual é o ataque titular? Fez um que foi fez 2. Né? Fez 2. Né? Qual é o ataque titular do Palmeiras afinal? Porque o Breno Lopes hoje também jogou muito. O Piperno falou na posição ali, mais centralizado, mas também jogou. Fez 2 gols. Afinal, qual é o ataque do Palmeiras? E outra, acaba com a crise essa goleada ou não? Porque o Palmeiras viveu dias de crise aí, né? Que eu acho também um baita exagero, né?
Mas a torcida tá forçando. Sim, tá. A organizada é que tá forçando isso. Que eu já falei várias vezes aqui, assim, ok, você pode criticar uma coisa, outra, não gostar de alguma coisa que a presidente faça, não gostar de alguma escolha do técnico, não gostar de um outro jogador, mas eu falei várias vezes aqui, tem que tomar cuidado para não estragar o que tá bom, e a maior parte das coisas estão andando bem ali. O Palmeiras é um time que tem um técnico muito bom, tem um elenco muito bom, tá estruturado, tá com dinheiro, paga em dia, tem uma condição financeira boa, tem um ótimo estádio, tá tudo bem. Vão acontecer momentos de queda, momentos que você vai ter problemas. O Abel, ele estava procurando uma maneira do time se encaixar de novo, ele perdeu o Dudu e estava com dificuldade, não que o Dudu estivesse jogando bem, ele estava com dificuldade de achar uma forma de jogar alguns jogadores abaixo, ele realmente demorou para fazer algumas mudanças na equipe. O Arthur era um cara que vinha muito mal, ele insistiu bastante. O próprio Rony, que é um cara que ele confia que daqui a pouco vai voltar pro time, mas vinha mal. Nos últimos 2 jogos ele deixou no banco, porque o cara não tá bem, não quer dizer que ele não vai jogar mais, só que ele não tava bem, aí ficou no banco contra o Coritiba, ficou no banco hoje. E o time contra o Coritiba não fez uma boa partida, mas venceu, aí você vai retomando a confiança e hoje fez uma ótima partida. Aí essa pergunta sobre o ataque. Pro próximo jogo, sábado contra o Bahia, vai ser esse time aí. Não joga o Zé Rafael, que tomou o 3º amarelo, mas no ataque vai ser. Jogou muito bem. Muito bem. O gol anulado foi dele, inclusive. Tem um gol anulado, foi do Richard Rios. Isso aí. Ele deu assistência para um gol do Breno, um belo passe, fez um gol que foi anulado, foi muito bem. Zé Rafael tá suspenso, imagino que vai entrar o Fabinho, mas o ataque vai ser Breno e Hendrick pro sábado, né? Não quer dizer que vai ser até o fim do campeonato, mas pro sábado. Destaques do jogo, Bruno, pra você. O Breno Lopes, o Piquerez jogou muita bola, né? O Piquerez jogou muita bola. O Tico vem o Tico vem no meu bode. Eu vou te falar um negócio, ó. E o São Paulo. O Richard Rios jogou muito. Eu tô falando assim, o São Paulo não é. E o Mike? Eu tô falando que é ameaça de queda, mas tem que ficar esperto depois desses 5, ó. Próxima rodada, sai contra o Atlético Paranaense e sem seus 2 principais jogadores. Eu não sei se o Arboleda volta, que o Arboleda é o principal. O Lucas machucou. O Lucas se machucou e o Gringo tá operado, hein? O Caleri não joga mais esse ano. O Lucas saiu com uma condição que vai ter o exame amanhã, mas é muscular. Tava bem claro que é uma lesão muscular. Ele deu uma arrancadinha assim, sentiu e largou a bola. Lucas vai ficar aí. Normalmente o Vampeta pode falar até melhor. Isso aí dá uns 15, 20 dias pelo menos mas fora. É isso aí. E as rodadas agora não tem. Quarta, domingo, né? O campeonato acaba 3 de dezembro. A menos de 40 dias aí tá acabando o campeonato. Aí você perde um jogador desse por 15, 20 dias, é uma perda muito grande, já não tem o Caleri. Sim, e é assustador o São Paulo fora de casa no Campeonato Brasileiro, né? 14 jogos. Não ganhou nenhum jogo, nenhum. E fez. Essa semana foi muito ilustrativo do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Semana passada, uma semana, a gente estava aqui, quarta-feira, fez um jogo horroroso lá em Goiânia. Perdeu pro Goiás, foi jogando muito mal. Pega o Grêmio e jogou muito contra o Grêmio. Foi 3 e podia ter sido um 5. E aí pega o Palmeiras, toma 5 e podia ter sido 8. Foi 2 atuações terríveis nas últimas 2 quartas-feiras fora de casa e um jogo muito bom em casa no sábado. O campeonato vem disso. Você vê que o Flamengo vem de 2 vitórias, perde. O próprio Bahia vem de sequência de vitória. O Cruzeiro estava mal, ganhou 2 seguidas, já subiu um pouquinho. O Cuiabá, com essa derrota hoje, quando ele já fica ali. O Cruzeiro agora tranquilizou, né? Tranquilizou se o Vasco e o Santos não ganhar amanhã. Mas foi para 37. Então. Tá um ponto do São Paulo. Mas é um time que tem uma defesa boa. O Cruzeiro toma poucos gols. A segunda, terceira melhor do campeonato. O duro é fazer gol. Hoje até fez 3, que é raro. Mas isso que o Bruno chamou a atenção, Flávio, realmente é meio que vergonha para esse São Paulo. Porque o São Paulo não venceu um jogo sequer fora de casa. O São Paulo tem atuações muito ruins, o aproveitamento do São Paulo era de 15,3% fora de casa. Vai piorar agora. Deve ir o quê? Para 14 alguma coisa. Só o São Paulo e o Lanterna América Mineiro não venceram ainda fora de casa nesse brasileiro. E é um São Paulo, como diz o Vamp, aí eu não sei. Mas vocês acham que tem que se preocupar ainda com zona de rebaixamento? Eu acho que já tá meio distante. Não, tá não. Se Santos e Vasco ganhar amanhã, fica 4 pontos. Vai ficar 4 pontos da zona. 5, porque aí tem a rodada de final de semana que é ruim pro São Paulo também, né? A rodada do fim de semana é o Atlético Paranaense. Pega lá o Atlético Paranaense, que hoje tá é o 5º colocado do campeonato. E o Atlético nos últimos anos tá sempre jogando Libertadores, né? E quer ir direto. Tô olhando aqui. É isso aí.
Cara, será que o São Paulo vai precisar se preocupar com zona de rebaixamento? Vale a pena a gente dizer, como disse o Bruno aqui, que o Lucas saiu machucado, Caleri não joga até a próxima temporada, Rafinha foi expulso e uma derrota de 5-0 num clássico gera burburinho, Flávio Prado. A torcida do São Paulo que não estava incomodando em nada, que estava com o ano tranquilinho, vai tá braba com esse resultado, porque nenhum torcedor leva numa boa um 5-0 contra um dos maiores rivais. Vai ser chacota amanhã o torcedor do São Paulo. O São Paulo, ele tá com 38 pontos, eu acho exagero achar que ele possa cair. Acho, Flávio, faltando 8 rodadas. Então você tem que olhar também então pro Cuiabá, que tem 37, um ponto a menos. Hoje e a própria rodada da semana que vem, do final de semana, com um resultado negativo do São Paulo diante do Atlético Paranaense, achata tudo ali, viu? Pode ser, mas o normal é perder domingo, né? Pelo que faz fora de casa, né? O normal é perder. A verdade é que hoje foi um passeio. O São Paulo tomou um totó impressionante. Primeiro tempo, principalmente, foi uma coisa assim, que só tinha um time jogando. Foi uma grande vitória da Leila Pereira, realmente. Ela mostrou que ela tem um elenco maravilhoso, mostrou que o time do Palmeiras não precisa contratar os jogadores. E realmente parabéns para Leila Pereira. Eu falo que o Palmeiras é uma questão lógica. Quando perde a culpa é da Leila, quando ganha a culpa é da Leila. Acho que todo mundo concorda com isso, né? Perde a culpa é da Leila, quando ganha a culpa é da Leila. Então parabéns a Leila Pereira por uma grande vitória que ela conseguiu. Foi a maior vitória do Palmeiras na história do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Mas aí hoje você também falou que era a derrota do Abel Ferreira, então elogiou o Abel Ferreira hoje também, 5-0 no clássico. Eu tô baseado no que a torcida fala. Quando o Palmeiras... Por que ele estava enchendo o saco do... O Palmeiras estava perdendo, o Abel fazendo um monte de barbaridade, não botando... Tá, mas hoje você vai elogiar o Abel? A culpa, não, vou elogiar a Leila. Quando perde é ela, quando ganha é ela, não é? Ué, quando perde mas hoje você falou que o Abel era o culpado. Hoje ele foi bem. Hoje ele foi bem. 5-0 no Mas a vitória, de acordo com o que a torcida fala, foi da Leila. Ué, quando perde, porque senão fica fácil. Quando perde a Leila, quando ganha é o Abel, aí não dá. Então se quando perde é o Abel... Quando perde a Leila, quando ganha a Leila. Então foi uma grande vitória da Leila Pereira, mostrando que o Palmeiras tem um baita elenco, um baita grupo para trabalhar e que o Abel ferrou o time com o trabalho dele. O Palmeiras gastou mais. O Palmeiras é isso aí, ó. O Palmeiras gastou quase 150 milhões, quase 130 milhões em contratações. Não, e o Pipeno fez um monte de observações sobre isso aqui foi consertado, isso aqui foi consertado. Tava ruim, né? Não é a Leila que escala, né? Aliás, eu quero dizer uma coisa. Hoje a gente viu quem era o culpado pela maneira como o Palmeiras estava jogando. Pelo menos desde julho eu tenho feito críticas parecidas com essa. O Dudu vinha jogando mal. Então, o Abel, ele assim, a teimosia matou o Palmeiras contra o Boca, porque acho até que o diagnóstico era fácil, mas é aquela coisa que para mim é difícil para um técnico, ou seja, romper relação de confiança com o jogador que deu muito, muito para ele. Então, o Rony vinha mal, o Arthur que chegou depois, mas não estava jogando nada. Então era injustificável, por exemplo, o Arthur ser titular e o Hendrick não. O Rony ter esse lugar cativo. Agora, hoje, por exemplo, o que ele fez com o Rony em 2021, ele fez com o Breno Lopes hoje. Opa, esse cara, vou agora mudar o posicionamento dele. Ele vai jogar no meio. E o Hendrick gira, o Hendrick circula, porque aí ele dribla, ele provoca cartão, tem força, é claro. Agora, menos mal que a gente viu hoje, de novo, uma boa versão do Abel, que é aquele cara que o palmeirense aprendeu a admirar. Agora, o Abel, que merece todo o respeito, ele não é Deus, ele não é infalível. Então ele errou de julho até o jogo contra o Boca. E errou muito. Por quê? Veja, eu concordo com o Flávio numa coisa, o Palmeiras, aliás, boa parte da crítica, falar o Palmeiras tem que ter saído comprando, gastar, enfim, reforçando. Veja, o banco, os atacantes que o Palmeiras tinha no banco jogam em qualquer time grande do Brasil. O Hendrick não vai jogar, o Kevin não vai jogar, o Luiz Guilherme não vai jogar. Então lá o Palmeiras não tinha. E o Palmeiras também, assim, o Palmeiras gastou em contrato. Eu tava fazendo as contas, quanto custou o Flaco Lopes? Não, mas vieram em 2022, é verdade. O Arthur, não, mas você quando contrata um jogador, você não está comprando todo mundo por 50 milhões todo Não, é que esse ano de fato só trouxe 2, ok. Mas a renovação do Gustavo Gomes. Perfeito. Isso é uma contratação também. Perfeito. Você pega, veio o Tabata, se você botar Merentiel, Tabata...
Arthur, Flaco Lopes, isso dá mais de 120 milhões. Sim, Navarro. Quanto foi que custou? Tudo jogador caro, Atuesta. 8, 9 milhões de euros. Sim, deu mais de 150 milhões de contratação, pô. Sim. Qual foi o time que contratou quase 150 milhões aí nos últimos 2 anos? Seu Flamengo que repatriou o Gerson, que foi caro. O Palmeiras foi o que mais gastou aí, se você botar. Mas eu fico ouvindo aí gritaria, que Leila, não sei o que. Não foi a Leila que ganhou hoje, Flávio, quando você compra um jogador por 50 milhões, você dá um contrato de 3, 4 anos e você não sai todo ano comprando um jogador de 50 milhões. Quando o Palmeiras perdeu do Boca, eu ouvi, eu já falei que eu detesto entrevista coletiva, mas eu vi trechos, né, técnicos cortes. Num deles o técnico falou, eu jogo com o que eu tenho. Hoje também jogou com o que tem. Agora aproveite bem o que você tem, que dá pra fazer coisa boa, tá vendo? Hoje deu pra fazer, não deu? É isso que eu quero colocar, só isso. Dá pra ver que tinha coisa melhor pra fazer, né? Deu pra ver hoje que tinha, né? O São Paulo, é verdade, o São Paulo fora de casa é realmente patético, mas hoje foi um vareio. Primeiro tempo São Paulo, depois o Lucas machucou, o Rafinha foi expulso aí já. Palmeiras também tirou o pé.